Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom, meu nome é Marcela. Eu sou missionária da comunidade Canção Nova há 6 anos. Eu vim lá de Goiás, né? Moro aqui na missão de Cachoeira Paulista já há 4 anos. E o nosso tema nesta pregação é justamente este, o ruá. Né? O ruá que é o sopro, o vento. Né? O ruá de Deus, o Espírito de Deus que é capaz de transformar a nossa vida. Quem aqui quer ter a vida transformada hoje? Eu também. Quando eu estava preparando essa pregação, Deus também já foi fazendo no meu coração, na minha vida, a partir da presença do Espírito Santo. Mas eu disse um pouquinho de mim e eu também quero conhecer um pouquinho de vocês. Então a gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos assim. Eu vou fazer algumas perguntas. Se você se identifica nessa pergunta, você vai levantar o seu braço e vai dizer eu. No 3 nós vamos ensaiar, tá? Depois do 3, levantou o braço eu. 1, 2, 3... Pode ser mais forte, não tem retorno aqui. 1, 2, 3. Quem aqui tem menos de 18 anos? Eu não. Quem aqui tem entre 18 e 25 anos? Levanta a mão. Quem tem mais de 25? Eu. Quem aqui é da região sudeste? Rio de Janeiro, São Paulo? Quem é de Minas Gerais? No sudeste, né? Mas... Porque Minas a gente tem que falar, né? A gente não tem jeito. Quem é que é de Goiás? Tem alguém de Goiás aí? Cri, cri, cri. É eu. Quem aqui gosta de futebol? Quem aqui gosta de cozinhar? Quem namora? Não, eu não. Quem é casado? Quem quer namorar? Eu. Quem quer ser feliz? Eu. É simples, é para a gente se conhecer um pouquinho mais, mas para a gente perceber uma coisa. Nós somos diferentes, somos de idades diferentes, viemos de regiões diferentes, temos pensamentos diferentes, mas nós trazemos em nós algo comum. O desejo da felicidade. Todos nós trazemos isso dentro de nós. O que nós muitas vezes não temos consciência é que esse desejo de felicidade que nós trazemos em nós é a sede de Deus colocada no nosso coração desde a nossa criação. E aí, sabe o que acontece com a gente? Tudo que a gente vai fazendo na vida é para ser feliz. Se eu, jovem, vou buscar um relacionamento é porque eu quero ser feliz. Se eu caio no pecado é tentando ser feliz. Sem essa compreensão do que é de fato a felicidade. Porque a felicidade é um estado de alma. A felicidade não depende daquilo que está fora. Né? Às vezes está acontecendo várias tribulações, várias coisas fora. Mas você se mantém feliz porque você está saciado na presença de Deus. Nessa plenitude que vem de Deus. Mas quando nós não temos essa compreensão, nós vamos nos perdendo nos prazeres. Então, a gente entende felicidade como prazer e começa a buscar. Só que aí a gente não é saciado nunca. Porque passa, eu quero uma coisa. Passa, eu quero outra. E muitas vezes nós vamos nos ferindo, nós vamos nos machucando, nós vamos perdendo a nossa identidade original. E aí, nesse momento, nós chegamos aqui na Canção Nova. E aí eu pergunto para você, como você chegou aqui hoje? Como você está? Muitos de nós, até às vezes, já temos essa compreensão dessa sede de Deus. E nós viemos aqui para buscar ainda mais. Eu já estou em Deus, eu já estou num grupo de oração, mas me falta alguma coisa. Né? Outros de nós, às vezes, nem sabemos direito o que era a Canção Nova, chegamos aqui meio sem entender, mas desejando essa felicidade que eu digo para você, é a plenitude em Deus. Mas foi assim que nós chegamos aqui. E o convite para nós, de ontem à noite até domingo, é viver a... Vou dar uma colinha. Revolução Jesus. Vamos lá, no 3, para ficar bem bonito na TV. Viver a... Revolução Jesus. Qual que é o tema do acampamento? É eu vivo a... Revolução Jesus. E o Padre Jonas, ele ensina para nós na Canção Nova, porque ele já pregava a Revolução Jesus lá nos inícios, que... viver a Revolução Jesus nada mais é do que viver a vida nova em Cristo. O convite de Deus para nós, nesses dias de acampamento, é que nós saiamos daqui
vivendo uma vida nova em Cristo. E nós só podemos viver uma vida nova em Cristo, nós só vamos conseguir viver uma vida nova em Cristo se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quem quer viver a revolução Jesus aqui, levanta a mão. Você precisa do Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado, você precisa do Espírito Santo. E aí eu quero mostrar para vocês que não sou eu que disse isso não. Foi o próprio Jesus que disse isso. Então eu quero te convidar a pegar a palavra de Deus, quem tiver com a palavra aí. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Amém? Vamos lá? Olha o que o evangelista nos diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Palavra da salvação. Então, vamos pensar um pouquinho a partir desse evangelho. Nicodemos foi procurar Jesus. Nos fatos históricos, se nós formos olhar, Nicodemos era um fariseu que tinha um certo grau de importância na sociedade. Nicodemos tinha um conhecimento da palavra. Mas Nicodemos fica intrigado com aquilo que Jesus estava fazendo e aquilo que estava fora, que ele foi vendo Jesus realizando ali no meio da multidão, foi deixando Nicodemos intrigado. E Nicodemos foi então ao encontro de Jesus. E ele mostra ali toda a inteligência dele, né? Quando ele faz questão de dizer isso para Jesus: Senhor, ninguém que não tenha a presença de Deus, que não venha da parte de Deus, não pode fazer as coisas que o Senhor faz. Só que Jesus é o cara, né? Então, antes de Jesus dirigir qualquer palavra a Nicodemos, o que Jesus diz? Que é preciso nascer de novo. Jesus quer mostrar a Nicodemos que só podemos compreender certas coisas a partir do Espírito. Tem muitas coisas na nossa vida que nós só vamos entender se nós olharmos a partir do Espírito Santo. Por isso, Nicodemos é convidado pelo Senhor a nascer de novo. Jesus, na nossa linguagem hoje, Jesus podia falar para ele, né? Nicodemos, do jeito que você está aí, com essa cabeça que você pensa, você não vai entender nada que eu for te falar. Faz essa transformação, muda essa mentalidade, nasce de novo a partir do Espírito, porque nós só vamos entender as coisas de Deus a partir do Espírito que é de Deus. A palavra já nos diz isso em 2 Coríntios. E esse nascer do alto, nascer de novo, né? Na tradução tem uma origem hebraica que quer dizer também nascer do alto. Nascer do Espírito, daquilo que é do alto. E aí nós lembramos lá da palavra de Colossenses. O que é nascer do alto? É abandonar tudo aquilo que é velho em nós também. Abandonar a ira, abandonar a conversa indecente, abandonar a mentira, abandonar o ódio. E ser convidados a viver a mansidão, a humildade, né? Todas as bem-aventuranças. O Papa falava ontem no discurso dele, na catequese dele ontem, né? Que o Evangelho é a revolução. E é verdade, o Evangelho é essa revolução.
onde nós somos chamados a compreender com uma outra mentalidade. É uma mentalidade nova, enquanto o mundo te chama a passar o outro para trás, a fazer as suas coisas primeiro, sem se preocupar com quem está do seu lado. O Senhor te convida a amar os seus inimigos. O Senhor te convida a perdoar mais que 70 vezes 7. E essa mentalidade do Espírito, nós só vamos entender a partir do Espírito. E é por isso que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz em meu favor? O que o Espírito Santo pode movimentar em mim? Você já parou para pensar? Porque muitas vezes nós conseguimos nos relacionar bem com o Pai, porque o Pai é o Criador, o Pai nos ama. Maria já trouxe isso para nós de manhã, né? O Pai é aquele que nos ama, que pensa em nós, que nos molda, né? Como nós vivenciamos na adoração. Nós nos relacionamos bem com o Filho, porque o Filho veio para viver na humanidade. Então, a gente se vê muitas vezes em Jesus, aquele que nos salvou, né? Mas e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Catecismo da Igreja Católica, até o André trouxe isso para a gente na hora da oração de manhã, no artigo 683, parágrafo 683, vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela presença do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é tão importante para nós? Porque é Ele que nos faz capaz de vivenciar a nossa fé. É muito bom quando a gente vem para um retiro e a gente faz várias experiências. Quem aqui já veio na Canção Nova mais de uma vez? Não é bom quando a gente vem? Você é tocado, você vive o seu encontro com o Senhor, você se vê ali muitas vezes no testemunho de alguém, e aí você sai daqui cheio de propósitos. Minha vida agora vai ser assim, né? Igual fim de ano, vou emagrecer, não sei o quê. O encontro na Canção Nova te faz cheio de propósitos com o Senhor, né? Minha vida agora vai ser assim com o Senhor. E você vai vivendo. E você vai se esforçando. Mas pela nossa humanidade chega uma hora que a gente não dá conta mais. É nessa hora que nós precisamos começar a clamar o Espírito Santo. É nessa hora que o Espírito Santo vai, com essa força do alto, nos impelir ao caminho do Senhor, em direção a Deus. Então, por isso é tão importante conhecer o Espírito Santo. E aí nós precisamos ter bem claro dentro de nós, primeiro, que o Espírito Santo não é um sentimento. Ele se manifesta assim muitas vezes quando estamos em oração, nós sentimos um aperto no coração, às vezes a gente arrepia. É um toque externo, um toque em nós, mas isso não é o Espírito Santo. Padre Jonas, quando vai contar do batismo no Espírito dele, diz que ele não sentiu nada. Mas ele percebeu as mudanças interiores, a vontade dele caminhando em direção ao Senhor, diante de tantas escolhas que ele foi fazendo a partir do batismo no Espírito. Então, o Espírito Santo não é um sentimento. Antônio Roio Marim, um padre dominicano, ele diz assim que muitas vezes, por não conhecermos o Espírito Santo, nós vamos caracterizando o Espírito Santo somente pelos dons que ele tem. Então a gente acha que o Espírito Santo também é um dom. E aí é um dom que vai baixar em mim. E aí depois que o Espírito Santo vem com esse dom, aí eu vou e ajo de uma forma diferente. Não. O Espírito Santo, ele infunde sim em nós os dons dele. E muitas vezes nós vamos precisar desses dons, mas o dom vai me ajudar, a ação é minha, sou eu que vou agir. O Espírito vai me impelir, mas a escolha de viver ou não no Espírito é minha. Mas os dons são parte do Espírito e não tudo que o Espírito é. Nós não podemos resumir o Espírito Santo a isso. E aí nós vamos entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa, não é? E não é qualquer pessoa, porque quando é qualquer pessoa, dá uma olhada aí para trás. Dá uma olhada do seu lado. O que tem aí? Pessoas, tem várias pessoas. Mas talvez do seu lado tenha uma pessoa importante, um amigo, alguém que você já conhece. Talvez quando você olhe lá para trás, tenha uma pessoa qualquer. Você sabe que é um irmão seu em Cristo,
Mas é uma pessoa que você não conhece, não tem muita relação. Então ela não tem tanta importância para você. Talvez por esse irmão do lado você tenha coragem de dar a vida. Por aquela pessoa lá do fundo, não. Porque você não conhece. O Espírito Santo, ele não é qualquer pessoa. Primeiro porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus. E porque ele é Deus, quando nós clamamos a presença dele, quando nós buscamos o auxílio dele, ele é capaz de mudar a nossa vida. Ele é capaz de nos ajudar a seguir um novo caminho. Ele é capaz de nos tirar das situações que têm nos levado à desesperança, à tristeza. Porque ele é esse movimento em nós. E como pessoa, o que uma pessoa faz? Mulher sabe dizer bem rapidinho. O que uma pessoa faz? Fala, gente. A gente fala muito, não é? Mesmo quem não fala expressando verbalmente, fala com as mãos. Eu falo verbalmente com as mãos o tempo inteiro. Mas para dizer que quando eu me relaciono com uma pessoa, se é uma pessoa, é um ser de relação. Quando eu me relaciono com uma pessoa, eu falo e escuto. Porque se eu só falar, eu não vou ter relação nenhuma. Eu preciso escutar. Então, o Espírito Santo é essa pessoa com quem nós somos chamados a nos relacionar. Com quem nós somos chamados a falar de nós. Falar das coisas que nós vivemos. Falar das nossas dúvidas. Mas é também quem nós somos chamados a escutar. O Espírito Santo também, e aí é bonito ver como Jesus já nos dizia isso, né? Eu acho interessante ver o cuidado de Jesus ali na palavra com os discípulos e ver como isso é parte da nossa vida como pessoa, na nossa humanidade. Jesus, quando ele já sabia que ia para a cruz, ele começa a preparar os discípulos para viver sem a presença física dele ali, né? Então ele começa a dizer assim, igual aqui, quem mora fora de casa, já saiu da casa dos pais? Quando você vai sair, sua mãe fala um monte de coisa, não é? Olha, você está indo, mas a mãe vai estar aqui, vai estar cuidando de você. Dá várias instruções. E ali Jesus começa a instruir os discípulos. E ele fala assim, olha, eu vou para junto do Pai. Em breve não me vereis, não me tereis mais no meio de vós, porque eu vou para junto do Pai. Mas eu deixarei para vós o Paráclito, o Consolador, o Defensor, o Espírito Santo. Então Jesus caracteriza para nós o Espírito Santo como o Paráclito, o Defensor, o nosso advogado, aquele que intercede em nosso favor. Aquele que quando, dizendo de mim, né, eu tenho um temperamento muito forte, e eu sou muito prática. E a nossa vida em comunidade, esse ano, numa das minhas confissões, eu falava com o padre assim, que o diácono Nelsinho diz muito, né, uma frase nossa na comunidade, que as diferenças não são barreiras, as diferenças são riquezas. E aí eu dizia assim para o padre, esse ano numa confissão, eu falei, padre, diferença não é riqueza de jeito nenhum, diferença é barreira. Diferença só vai ser riqueza quando eu conseguir superar todas as barreiras. Porque, de fato, essa é uma verdade. É difícil para a gente viver com o diferente. É sangue, suor e lágrimas, como diz o padre para nós. Mas, no meu dia a dia, eu preciso conviver com o diferente, porque foi a vida que eu escolhi dentro da comunidade. E muitas vezes eu quero dar uma resposta no instinto. Eu sou muito rápida, tudo meu é muito rápido. Mas o outro não anda no tempo que eu. E não quer dizer que todo mundo tem que ser rápido. Não quer dizer que eu estou certa. É o meu jeito que é diferente do outro. Então, muitas vezes, eu preciso interceder, contar com esse advogado, com esse defensor que vem em meu auxílio e que me ajuda ali na hora que eu quero acabar com aquela pessoa, com aquele irmão, dar um sorriso, né? E falar assim, eu posso pensar um pouquinho, depois eu te respondo? Por quê? Porque na minha humanidade, eu vou responder, eu vou ferir o coração do outro. Mas se eu conto com a presença do Espírito Santo, e por isso é luta na nossa carne, é diário. Estou dizendo de uma coisa pequena, mas você sabe as lutas que você vive. Mas desde as pequenas às maiores, nós precisamos e podemos contar com esse advogado, com esse intercessor.
O que mais que o Espírito Santo é caracterizado a partir da palavra? O Espírito Santo é aquele que dá a vida. Maria trouxe na pregação, desde o início lá em Gênesis, né? Quando Deus cria o homem, molda o homem e sopra sobre ele o seu espírito. E aí ele se torna um ser vivente. O Espírito é aquele que dá a vida. E aí, preparando essa pregação, eu nunca tinha tocado numa coisa tão bonita, que às vezes vocês até já sabem, mas que foi mexendo comigo na preparação da pregação. Porque aí Deus nos criou sua imagem e semelhança, soprou sobre nós o seu Espírito, né? Nos fez para a felicidade, com essa sede dele, nos convidou a viver ali. E pela desobediência do primeiro homem, nós trazemos em nós a marca do pecado original, que foi tirando de nós essa vida. Então, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós não escolhemos por Deus, essa vida vai morrendo dentro de nós. E aí o mais bonito é que em Pentecostes, depois que Jesus veio para nos salvar, Jesus ascende aos céus, e aí o Espírito Santo vem em Pentecostes e sopra de novo, mais uma vez, o seu ruá, para nos dar a vida nova. O Espírito Santo de Deus é a nova oportunidade de Deus para nós, para vivermos uma vida em Deus. Uma vida em Deus. Raniero Cantalamessa traz para nós, e eu achei isso muito bonito, que no espaço entre o Pentecostes, que aconteceu lá com os primeiros apóstolos, e que foi fundamental, porque a palavra diz que eles estavam com medo, né? Eles tinham perdido as referências deles, que era o Cristo. Eles ficaram sem direção. E quando o Espírito vem, eles saem dali novos para a missão que Deus os convidou. Então, nesse espaço entre o Pentecostes e a parousia, que é a vinda de Jesus, que Jesus foi, mas ele vem, né? Nesse espaço, o Espírito Santo é essa força do alto que nos impele a perseverar. O Espírito Santo foi a presença de Deus dada a nós para nos fazer permanecer de pé, para no dia do julgamento nós podermos fazer parte daquele povo que vestia vestes novas e juntos na eternidade adorar a Deus. É muito bonito. É uma nova chance que o próprio Deus nos dá. E por isso nós precisamos buscar essa relação com o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, querer a presença dele. Mas como? Primeiro, o Espírito Santo, ele já habita em nós. Sim ou não? O Espírito Santo habita em você? Sim, o Espírito Santo habita em nós. São Paulo traz isso de forma bem clara lá em Coríntios, quando disse: vós sois templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. De forma mais bonita ainda, ele traz quando diz, né? Somos vasos de barro, mas trazemos dentro de nós um precioso tesouro, o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, ele habita em nós. A igreja nos ensina que no batismo, quando nós somos batizados, quem aqui é batizado? Levanta a mão. Amém. Que no batismo, nós recebemos esse Espírito Santo que nos torna filhos adotivos do Pai. No batismo, nós recebemos, teologicamente falando, uma graça chamada de graça santificante pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós somos batizados e recebemos esse Espírito Santo, nós somos chamados a participar da natureza divina. Como é que é isso? Se eu passo a ser filho de Deus, o filho parece com o pai? Geralmente sim, né? Sim ou não? Sim. Ele parece com quem o gerou. Às vezes parece com a mãe, às vezes tem uns que a gente olha e fala assim, até o irmão mais velho gosta de brincar, né? Você foi achado no lixo, não parece com ninguém. Às vezes não parece, mas geralmente nós temos uma semelhança. Se ela não é física, às vezes ela é no jeito de agir, no jeito de ser. Mas nós trazemos em nós os traços
do nosso pai, da nossa mãe, daqueles que nos geraram. Então, no batismo, nós somos convidados e recebemos, a partir dessa graça santificante, essa participação da natureza divina. Então, eu me torno semelhante a Deus. E por isso nós somos capazes de amar, porque se Deus é amor e eu recebo esse Espírito Santo no batismo, Ele me torna também capaz de amar. Só que essa vivência da graça santificante do batismo, que infunde em nós os dons, né? Aí quando nós somos batizados e recebemos o Espírito, recebemos também dons e carismas que ficam dentro de nós, que vão nos ajudar na nossa luta pela santidade. Igual quando a gente assiste, é uma comparação bem bobinha, mas para a gente entender bem. Quem aqui já assistiu o filme de super-herói? Capitão América, Aquaman, tá por aí agora, né? Então, o super-herói, quando ele recebe ali, né, o seu... Eu vou falar da minha época, tá? Que ainda era Power Rangers. Não é para rir. Mas quando os Power Rangers, eles recebiam ali aquela missão de super-herói, eles eram investidos e eles recebiam vários instrumentos para lutar. Não é verdade? Os dons e os carismas do Espírito que são infundidos em nós no batismo são esses instrumentos que o Espírito nos dá para viver a santidade, para alcançar o reino de Deus. Para na vivência da santidade no dia a dia, eu poder um dia contemplar o eterno. Que aí é onde a nossa sede plena de felicidade ela é saciada. Então, tudo isso acontece no batismo e é maravilhoso. Então, a gente podia falar assim, eu sou batizado, eu já tenho essa graça aí, pronto, minha vida está resolvida. Não preciso de mais nada. Só que essa graça do Espírito Santo só trabalha em nós e vai trabalhando a cada dia para nos levar a essa união íntima com Deus, nessa santidade definitiva alcançada no reino, quando eu não coloco obstáculo. Porque se eu coloco obstáculo, o Espírito não vai conseguir agir dentro de mim. E quais são esses obstáculos que nós vamos colocando dentro de nós? O pecado. O catecismo da igreja vai nos ensinar que a graça santificante só atua numa alma batizada que não está em pecado mortal. O pecado venial, ele também vai ali impedindo essa ação do Espírito em mim, porque eu vou tirando um espaço dentro de mim que é do Espírito e vou dando concessão a outras coisas, ao prazer, à vida da sexualidade, à mentira, né? E a tantas outras, a falta de perdão e tantas outras coisas que nós vamos escolhendo para ocupar um lugar que é de Deus dentro de nós. Mas o pecado mortal, ele impede essa graça santificante de agir em nós. Não age mais. Quais são os pecados mortais? Aí nós precisaríamos de um outro momento, né? Mas é só a gente olhar para os 10 mandamentos, terem eles como nossa referência. Então, se eu quero que o Espírito continue agindo em mim, por meio dessa graça santificante, eu preciso buscar a confissão. A confissão precisa ser o meu remédio diário. E gente, difícil mesmo. Não é fácil. Porque quando a gente vai confessar, não sei vocês, mas me dá uma vergonha tão grande. E aqui na Canção Nova, a gente costuma ter um confessor. Que quer dizer o quê? É aquele padre que a gente sempre procura para nos confessar com ele. E quando eu escutei toda essa explicação do Padre Paulo, há uns 3 anos atrás, num acampamento PHN, eu já estava na comunidade, e ele foi dizendo isso, que quando nós pecamos, o Espírito perde o espaço dele dentro de nós, e aí os dons já estão ali, continuam lá, mas não tem tanta ação, porque a gente está impedindo eles de agirem. Eu falei, nossa, eu vou agora, preciso ter uma vida de mais santidade, porque vocês acham que a gente aqui é santo? Não é não, viu? Bem humaninho, cheio de pecado. Nossa Senhora. E aí, o que eu resolvi? Falei, vou me confessar de 15 em 15 dias. E fiz esse propósito, né? Vou ter um confessor só e vou me confessar de 15 em 15 dias. Gente, que tristeza. Né? Que vergonha, porque parece que a cada 15 dias eu voltava lá com os mesmos pecados.
né? É humilhante, mas é a partir desse reconhecimento do que nós não conseguimos, do que nós não podemos, que Deus consegue e Deus pode. Se eu não reconheço o que eu não sou, o que eu não consigo, onde eu estou pecando, onde eu estou errando, Deus não consegue agir em mim. Ok. Essa é a graça santificante. Mas, como Deus nunca desiste de nós, mesmo se nós não buscamos a confissão, mesmo se nós não somos batizados, Ele continua insistindo e agindo em nós. Existe uma outra graça, por meio do Espírito Santo, que é derramada em nós a todos os tempos, em todos os dias, que nós chamamos de graça atual. E aí é muito bonito ver esse Deus que não desiste de nós, por meio da presença do Espírito. E o que é essa graça atual? É o próprio Deus que derrama todos os dias, em todos os homens, pecador, não pecador, aquele que você olha lá na sua paróquia quando está comungando e fala assim, nossa, está comungando em pecado. A gente faz isso, né? Todos, em todos. Deus derrama todos os dias, a todos os tempos, várias vezes ao dia, o Espírito Santo. É como se fosse ali uma ação de Deus por meio do Espírito nos convidando, nos movendo a ser pessoas diferentes. Colocando em nós boas inspirações e boas aspirações. Quem nunca aqui, num dia comum, teve vontade de fazer um ato de caridade? Nossa, parece que tem uma coisa me incomodando aqui para ligar para um irmão, né? Para esperar o outro. Eu estou de carro, vou esperar. Dá uma carona, às vezes você nunca dá carona. Naquele dia você foi impelido a esperar ali, dar uma carona. Aí você até olhou e falou assim, nossa, eu sou bom, né? Estou fazendo uma coisa boa. Não foi você não, foi o Espírito Santo, através de você, que te motivou. Então a graça atual é esse convite o tempo todo do Espírito Santo. Vem, volta, né? Mas é um convite sutil. É onde o Espírito fala por meio da nossa consciência, né? Ele vai falando aqui dentro de nós. Você vai, nossa, parece que eu preciso ir para essa revolução, não queria ir, mas tem alguma coisa aqui dentro de mim dizendo, vai, vai. É o próprio Espírito que vai ali falando dentro de nós a partir dessa graça atual. E é uma graça que nós podemos contar a todo instante. E ela vai agir na nossa inteligência, falando na nossa consciência, e vai convidar a nossa vontade. Porque é aquilo que eu disse, viver uma vida no Espírito não depende só do Espírito, existe uma parte que depende de mim. E Deus espera a minha decisão, a minha resposta. Então o Espírito vai vivendo assim. Por que muitas vezes nós não escutamos o Espírito Santo? Por que muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que o Espírito fala dentro de nós? Porque nós vamos vivendo num mundo de ilusão. E aí a gente vive mais fora do que dentro. Então eu vou caminhando com todos os meus projetos, com todos os meus passos, para viver uma vida feliz, porque eu acho que a felicidade está em comprar um carro. E aí eu faço tudo para comprar o carro. Ou então eu começo a viver tudo fora, no sentido de que agora, quando eu encontrar aquela menina, aquele menino, e eu começar a namorar, aí está a minha felicidade. Quando eu passar naquele vestibular, quando eu fizer aquela faculdade de medicina, quando eu fizer aquele mestrado, e você vai colocando fora, tudo fora. E vai vivendo uma vida fora. E Deus está aqui falando pelo Espírito dentro de você, vem para cá. Isso aí é bom, mas o que você precisa mesmo está em mim, vem. E você não consegue perceber. Porque a gente está vivendo numa realidade de ilusão. E aí, muitas vezes, nesse contexto, o Espírito Santo permite que algumas coisas aconteçam conosco. Que fique claro, Ele não faz que aconteça. Mas, diante das nossas escolhas, Ele permite que aconteça para que nós colocamos de novo o pé no chão. Bate seu pé aí. Tá no chão? Sim ou não? Tá? Que o coração esteja no chão junto com o pé.
Então, o Espírito quer de novo nos colocar nessa realidade, trazer a gente para a realidade. E aí você começa a namorar, porque sua felicidade estava ali, de repente, termina o namoro. Então, e tantos outros fatores, né? Achava que a felicidade estava no emprego, de repente, perde o emprego. Ou tantas outras coisas que vão nos acontecendo, que não é porque Deus quis que acontecesse, né? Deus fez com que acontecesse. Não, mas uma permissão para que nós percebamos que, na verdade, Ele está aqui dentro. E Ele está falando em nós. E quando alguma coisa acontece que nos leva a ficar um pouco mais introvertido, a olhar para nós, a gente começa a parar para escutar essa voz do Espírito que fala em nós. Comigo foi muito interessante porque eu cresci dentro da igreja. E meus pais sempre foram de igreja, então fui batizada ainda criança. Minha avó fundou o grupo de oração da minha cidade. Eu sou de uma cidade bem do interior de Goiás, chamada Edéia, tem 13 mil habitantes. Então eu cresci naquele mundo, conhecendo Deus, sabendo que Deus me amava, sabendo quem era o Espírito Santo. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me decidir, né? Porque decidir, a palavra decisão já diz, né? É dar cisão, é romper. Então, quando eu me decido de fato por Deus, eu preciso romper com muitas coisas na minha vida. E eu tinha essa dificuldade muito grande de romper. Então, eu estava ali em Deus, fazendo as coisas em Deus, mas eu não deixava de sair, de beber, de fazer aquelas coisas que eu achava que me traria felicidade, né? E fui vivendo assim por um tempo. E sempre que eu ia para algum retiro, era como se algo dentro de mim me convidasse a dar a minha vida para Deus. Mas eu só conhecia as irmãs, né, as freiras, e não me identificava. Então eu falava, não é isso que Deus quer de mim, também eu não quero, porque eu quero estudar, eu quero formar, eu quero passar num concurso, quero fazer um mestrado. Então, quando tudo isso vinha, todo esse sentimento, essa voz do Espírito em mim, me convidando a estar em Deus, eu meio que escapulia. Então eu continuava vivendo, com um pé ali e outro aqui. No ano de 2008, no dia do meu aniversário de 25 anos, né, e eu tinha uma prima que a gente nasceu diferença de 3 dias. Então eu nasci 10 de fevereiro, no dia 13 ela nasceu. Nasceu de 7 meses. Minha mãe conta que rezava para que ela não morresse, né? Porque ela ficou na UTI. Falava assim, a Juliana não pode morrer, porque se a Juliana morrer, a vida da Marcela vai ser marcada pela morte dela. E a Juliana sobreviveu, e a gente esperou e foi batizada junto. Graças a Deus crescemos juntas, né? No tempo que nós estudamos, a gente morava na mesma casa. E fomos vivendo ali, dando sequência à vida normal. No meu aniversário de 25 anos... a Juliana faleceu no dia do meu aniversário de acidente de carro. Né? Então, para mim, foi uma tremenda dificuldade, né? Perder quem eu amava, perder de uma forma agressiva. Né? No primeiro momento, me revoltei muito com Deus. Né? Que Deus é esse? Porque a gente não quer decidir por Ele, não. Mas a hora que acontece alguma coisa que não nos favorece, a gente vai exigir dele. Né? Mas eu fui vivendo todo aquele tempo. E eu lembro que no final do ano teve um acampamento aqui na Canção Nova, daquele ano de 2008. E eu vim para esse acampamento. Já tinha vindo na Canção Nova algumas vezes. E era um acampamento que falava justamente dessa questão do sofrimento. Né? E aqui, caminhando, não foi nenhuma pregação, porque o Espírito ele escolhe os momentos para agir em nós. Na verdade, ele age o tempo todo, mas ele aproveita aquele tempo que a gente deixa, que a gente para escutar. Né? E andando nessa chácara, eu falei assim, gente, eu estou abraçando tudo que vai passar. Eu preciso abraçar o que não passa. Eu já tinha conquistado tudo que eu queria na minha vida. Eu tinha feito faculdade de fisioterapia, eu estava a caminho de um mestrado, né? Eu era concursada em 2 municípios na minha área. Eu tinha ali essa vida. Né? Uma vida com propósitos razoáveis. Mas eu estava abraçando o que ia passar. Naquele acontecimento, naquele fato externo, naquela morte, eu consegui permitir e escutar a voz de Deus no meu coração. Porque também nesses fatos externos que nos acontecem, nós temos 2 caminhos.
né? Ou nós nos revoltamos com Deus, ou nós paramos para escutar o que Ele diz. E é nessa hora que nós paramos para escutar o que Ele diz que o Espírito fala em nós e faz em nós. E a partir dali, de fato, eu me decidi, de 2008 até 2018, né, são 10 anos de fato, decisão em Deus. Né, de romper com tudo aquilo que me impedia. Tudo isso para dizer o quê? Que a graça atual é essa voz do Espírito Santo que vai nos convidando. Sua vida é melhor comigo. Vem para mim, sua vida é melhor comigo. E que muitas vezes nós não conseguimos ouvir. Porque é uma voz que nos convida e às vezes a gente até escuta. Mas a gente só não obedece. Porque nós vamos escutando essa moção que quer nos levar para aquilo que é o correto, o verdadeiro, o amável, o justo. Mas nós ainda tendenciamos para aquilo que nós achamos que vai nos satisfazer. Não é verdade? Porque essa ação do Espírito em nós, o que ela vai fazer com a gente? Ela vai iluminar a nossa inteligência. Então eu percebo, cara, o que eu estava fazendo da minha vida? Tudo que eu estava fazendo, eu estava buscando coisa que eu ia viver aqui na Terra. Isso vai passar. Então o Espírito iluminou a minha inteligência. E aí, de tanto ir iluminando a minha inteligência, Ele vai me convidando. Então Ele convida a minha vontade. Muda de vida, Marcela. Vem para mim. Decide por mim verdadeiramente. É um convite. Nesse convite, nós já temos os dons. E nós podemos usar desses instrumentos para romper com tudo aquilo que nos impede de viver uma vida em Deus. Porém, depende de nós. O Espírito Santo, Ele opera, mas Ele só vai operar em mim se eu cooperar. Cooperar, quer dizer, operar junto. Existe uma parte na vida com o Espírito Santo, no viver uma vida do Espírito, que depende de mim, que depende de você. E aí é uma escolha diária. Né? Nós somos tentados o tempo todo a agir a partir da nossa carne. E quando eu falo carne, eu não quero dizer só da nossa sexualidade, não. Mas eu quero dizer da nossa tendência àquilo que é humano, aquilo que é o prazer, aquilo que passa. Tendência à indiferença, tendência à mentira, tendência ao orgulho, a não amar, a fazer acepção de pessoas. Nós tendenciamos o tempo todo a isso. Mas se nós lembramos que o Espírito Santo, Ele está o tempo todo em nós, Ele habita em nós, e quando nós convidamos, Ele age em nosso favor, nós passamos o tempo todo a clamar esse Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E é a partir desse clamor diário, em tudo que nós formos fazer. Padre Jonas ensina aqui na Canção Nova, e os padres mais antigos que conviviam mais com ele, diziam que Padre Jonas não perde tempo, ele está colocando a túnica e ele está orando em línguas e está ali, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Por quê? Porque tem consciência de que nós não temos nenhuma ação para o bem dentro de nós, se não for por meio do Espírito Santo. Nós não conseguimos amar se não for por meio do Espírito Santo. Então, por isso nós precisamos, o tempo todo, a todo momento, buscar essa relação com o Espírito, convidar esse Espírito Santo para estar conosco. Ou nós vamos tendenciar ao pecado. E aí acontece como aconteceu tantas outras vezes que você veio na Canção Nova. Com bons propósitos, com um desejo de mudança, que dura por um tempo, e é bom, mas empolgação passa. Isso é em tudo na nossa vida. Naquele emprego novo que você começa empolgado e tal. Nosso povo aqui é bom demais, de repente. Já começa a olhar o que não é bom. Né? No namoro, começa empolgado e tal. Quando começa a tocar ali nas dificuldades. Ai, parece que não era esse, porque a gente está esperando o príncipe do cavalo branco, né? Que faz tudo do jeito que a gente quer, nós meninas. Então, essa empolgação passa. E o que vai nos ajudar na vida de santidade é essa fidelidade ao Espírito Santo. Essa fidelidade diária de clamar o Espírito, de se relacionar com Ele. Mas aí tudo vai depender de como eu me relaciono com o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Porque ele é uma pessoa, sim ou não? Hã? Como você tem se relacionado com Ele?
Porque muitas vezes a gente quer se relacionar com o Espírito Santo sem colocar para Ele tudo aquilo que nós somos. Sem colocar para o Espírito Santo as nossas fragilidades. E aí, enquanto eu preparava, nesta semana, Deus me dava a moção de uma dinâmica de um vaso, mas o vaso tinha que ser de barro, né? Gente, mas eu procurei tanto um vaso de barro nessa canção nova e não achei nenhum. Mas aí foi bem interessante. Achei um, na verdade. Lá em casa tem um que é do arranjo da mesa, mas que se eu trouxesse, minhas irmãs de casa iam me matar, né? Não ia dar muito certo, porque eu ia querer quebrar ele. Mas para dizer o quê? Que hoje nós vivemos uma sociedade que nos convida tanto a não ter fraquezas, a não ter fragilidades, que até os nossos instrumentos de uso vão sendo trocados, né? Por que o vaso de barro, com o decorrer do tempo, vem sendo trocado por vasos de plástico, né? Tem outros que são até interessante, que eles fazem como se fosse por fora o próprio barro, né? Mesmo assim, fica bonito. Você acha que é um vaso de barro, quando você vai pegar é um vaso de plástico, de um outro material. Porque nós somos convidados todos os dias a não olhar para as nossas imperfeições. Nós não podemos errar, porque quem erra é fraco. Nós somos convidados a viver, nós somos a geração do sucesso, né? Você tem que fazer, para você ser feliz, você tem que ter sucesso em tudo. Não pode ter fraqueza. E aí a gente vai escondendo as nossas fraquezas. E aí nós vamos nos relacionando com Deus como vasos assim, ó, de plástico. E aí vem os fatos externos e tal, e Deus vai e age, vem o acontecimento, e vem, vai, e nada, amassa, mas não quebra, ó. Vai abrir, vai estar aqui de novo, né? Está aqui. E aí vem de novo o Espírito me convidando a essa relação com Deus, e vai, e age fora de mim, e vem as tribulações do meu trabalho, vai Marcela, se deixa quebrar, e nada. Vai, respira fundo, e volta, porque você foi feita para o sucesso. Você não pode fracassar, não pode ter fragilidade, não pode errar. Não é verdade? Só que Deus, o povo vai me matar, mas eu vou fazer isso. Só que Deus quer a gente assim, ó. Sabe para quê? Porque Ele quer juntar os nossos cacos naquilo que de fato nós somos. Naquilo que de fato nós vivemos, naquilo que nós reconhecemos, que sem Ele nós não damos conta. Porque aqui, eu acho que eu sou bom sozinho. Sou super-homem, mulher maravilha, vou conquistar o mundo. Nada me abala. Aqui não. Eu sou alguém abalado, eu sou alguém ferido na minha história. Eu sou alguém que traz tristezas. Eu sou alguém que quer amar, mas não consegue. Eu sou alguém que quer perdoar, mas ainda traz rancor no coração. Eu sou alguém que tem desejo de romper com aquilo que o mundo me oferece, mas eu até tento, mas eu não consigo. É assim que Deus te quer. Porque Ele quer pegar essa nossa fragilidade, esses nossos cacos. Os cacos estão aqui, mas o copo está inteiro. Porque todas as partes do copo estão aqui dentro. Então, o Senhor quer nos pegar inteiro. Quebrados ou não, frágeis ou não, mas naquilo que de fato nós somos. E aí quando nós nos relacionamos assim com o Espírito Santo, Ele pode fazer em nós. Ele é capaz de mudar a nossa vida, é capaz de mudar a nossa história, é capaz de nos fazer viver nessa perseverança, nessa fidelidade, nessa busca de santidade, que vai me levar à verdade plena, à felicidade plena, à eternidade, onde ninguém mais vai sofrer, onde ninguém mais vai chorar, onde ninguém mais vai ficar triste, porque essa precisa ser a esperança do nosso coração, essa eternidade onde a nossa felicidade vai ser completa. Mas até que ela não venha, nós precisamos contar com o Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo? Fica de pé. Abre os teus braços. Voltando lá na história de Nicodemos,
Nós não podemos dizer, assim, não tem afirmações diretivas de que Nicodemos se converteu, de que Nicodemos de fato nasceu do alto, assim, não tem fatos comprovados, né, historicamente. Mas nós vemos Nicodemos mais 2 vezes ali na palavra. Uma delas, depois desse encontro com Jesus, Nicodemos estava entre o povo que estava no Sinédrio querendo prender Jesus, e Nicodemos não queria mais que Jesus fosse preso. E um outro momento em que nós vemos que Nicodemos é citado na palavra, é quando Jesus foi descido da cruz, quando foram cuidar do corpo de Jesus, e Nicodemos ofereceu ali um perfume caríssimo para cuidar do corpo do Senhor. E a partir disso, a gente pode acreditar que Nicodemos, naquele encontro com Jesus, entendeu que ele precisava nascer do alto. Clamou o Espírito Santo e passou a viver uma vida a partir do Espírito Santo. Abre os seus braços e diz para o Senhor: Senhor, eu quero viver a minha vida a partir do Espírito Santo. Antes da gente rezar, só para ajudar a gente na oração, Raniero Cantalamessa também ensina para a gente que o batismo é um sacramento chamado sacramento ligado. O que isso quer dizer? Nós recebemos, é como se a gente recebesse no batismo uma caixa de presente, com várias especiarias ali dentro. Mas que às vezes nós passamos a vida inteira sem abrir a caixa. E quando nós, por uma pregação, por uma palavra, por uma vida de um santo, uma partilha de alguém, entendemos que nós precisamos desse Espírito, e nós clamamos esse Espírito Santo, ele vem em efusão em nós e abre essa caixa. E então eu passo a viver essa vida a partir do Espírito Santo. Então abra os seus braços e vamos cantando agora, clamando esse Espírito Santo. Você que hoje precisa colocar essas suas fragilidades nas mãos do Espírito Santo. Deixar que esse Espírito Santo te dê hoje a coragem de romper, de se decidir por uma vida de santidade, de se decidir por uma vida no Senhor. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Canta isso, em verdade te digo. Em verdade canta te mais digo, forte, fazendo dessa canção a tua quem oração. Não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E agora convida esse Espírito, esse Paráclito, Consolador. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em verdade te digo, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, canta forte, meu irmão. Isso, deseja, clama. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Levanta os teus braços o mais alto que você pode. E esse é um gesto que nos ajuda muito a pedirmos. Feche os teus olhos agora e deseje do profundo do teu coração este mesmo Espírito que a Marcela falou durante toda esta hora para nós. O mesmo, exatamente este Espírito que nos ajuda a sermos aquilo que Deus quer para nós. Se livra das tuas amarras, dos teus conceitos.
Se livra dos conceitos mundanos que foram colocados em você. Se livra disso e deixa o Espírito Santo formar você. E canta mais uma vez. Por isso vem e pede com toda a força do teu coração. Por isso vem. Pode ser mais forte. Vem, 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 vem Espírito. Vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 vem Espírito Santo. E se você ora em línguas, vai orando agora. E se você não ora em línguas, vai manifestando ao Senhor esse desejo da oração em línguas. São Paulo nos fala que outros sim vêm auxílio à nossa fraqueza. E quando não sabemos como orar, o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Vem Espírito Santo derramando os seus dons, derramando o dom da oração em línguas que nos santifica, que nos edifica. Age em nós, Espírito Santo de Deus. Uma coisa, continua rezando. Mas uma coisa que Deus me traz ao coração, eu já até comentei, mas isso vem forte. Continua orando. Vai me ouvindo e orando. Nós estamos em épocas que, se nós não fazemos sucesso, se não temos sucesso, se não conseguimos o sucesso, nós somos fracassados. Nós somos pessoas descartadas. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, o Espírito Santo quer te libertar deste jugo maldito que o mundo tem colocado sobre cada um de nós. Nós não temos obrigação de termos o sucesso do mundo. Nós não temos obrigação de termos as satisfações, as realizações, as conquistas do mundo. Mas nós precisamos conquistar o céu. E para conquistarmos o céu, o Espírito quer quebrar toda esta ligação mundana que foi sendo colocada em nós, como que se estivéssemos caminhando e fossem colocando em nós pesos, 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 e somos obrigados a carregar um fardo que não é nosso. E automaticamente hoje não somos mais descartados, mas nós nos descartamos porque não nos enquadramos naquilo que hoje o mundo diz que é o que precisa ser. Deus agora te livra para que você seja inteiramente dele e quebra toda esta ideologia que foi sendo colocada em você, acorrentada em você. Você é livre, por isso abre os teus braços mais uma vez na liberdade do Espírito e oremos agora. Solta a tua voz, você que nunca orou assim, na liberdade do Espírito. Reze desta forma, ore. Você é livre, você é livre, você é livre. Ore a lavanduria, a xandoria, a lavandari, ore. Ele a lavandoria lá, ore a lavandaria, ore a lavandari, Shiria lavanaria, lavanaria lá, vai deixando a liberdade do Espírito te alcançar nesta oração. É para a liberdade que Cristo nos criou, a liberdade do Espírito, liberdade para amar como Jesus amou. Esse amor vai emanando do seu coração agora a partir da oração. O Espírito Santo vai nos enchendo com o seu amor, nos tornando capazes de amar. Vem, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai encorajando corações com medo da mudança, medo do novo.
O Espírito Santo enche agora o seu coração de coragem. Coragem, jovens, sois fortes, pois vencestes o maligno. O Espírito Santo te enche de coragem nesta hora. Coragem de decisão, de romper. Romper com escolhas que têm te levado à tristeza, à solidão, à depressão, a tentativas de suicídio. O Espírito rompe agora pela coragem. Vem, Espírito Santo de Deus. Você que está preso dentro de você mesmo, com conceitos que você ouviu de pessoas importantes. Uma pessoa importante para você disse algo que virou um conceito. E ela disse que se você não agir de determinada forma, você se tornará uma pessoa excluída. As pessoas não vão querer ficar com você, não vão querer estar com você. E isso era relacionado à tua vida na igreja, que você tinha que ser mais livre, mais liberal, mais tranquilo. O Espírito hoje quebra isso em você. O Espírito Santo quebra esta palavra maldita. Meu irmão, seja de Deus, inteiramente de Deus, seja dele, só dele. Não importa o que pensem e o que vão falar, seja dele. Volta a botar teu crucifixo no peito, volta a botar a tua camiseta que fala algo sobre Deus, sobre Jesus, sobre a tua fé. Volta a assumir a tua postura de cristão, porque Deus hoje te liberta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Levanta o teu braço e para encerrarmos, canta. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e aplauda o Espírito de Deus. Aplauda o Senhor de tudo que Ele já fez em nós. Viva o Espírito Santo! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.